Bem, meus amigos, boa noite a todos, em especial ao GELAC, ao Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Esta instituição que já está há mais de 30 anos localizada na cidade de Salvador, estado da Bahia. Bem, as nossas reflexões doutrinárias da noite de hoje têm como tema o temor da morte e o suicídio na visão espírita. Esse tema não poderia vir em melhor hora. Como nós sabemos, o mundo inteiro passa atualmente por uma pandemia, que é o coronavírus, e que tem matado, recentemente chegou a mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que já passa de mais de 140 mil pessoas que desencarnaram por conta da Covid-19. Mas vamos iniciar nossa reflexão, as nossas reflexões doutrinárias, fazendo o seguinte questionamento: por que tememos a morte? Aliás, essa é uma pergunta que o ser humano já se faz há muito tempo, evidentemente. Mas por quê? A doutrina espírita traz pelo menos 3 motivos que vamos colocar para vocês aqui, tá? O primeiro deles é um instinto de conservação. Não apenas o ser humano, mas qualquer animal possui um instinto de conservação. Ou seja, sem esse instinto, a humanidade pereceria, porque é justamente esse instinto auxilia na preservação da vida humana. Se sentimos fome, por exemplo, temos a necessidade de alimentar o próprio corpo, é por conta desse instinto. Se, por exemplo, mesmo que eu diga que não tenho medo da morte, que não temos medo da morte, mas se eventualmente algo repentinamente vir a nos acontecer, a gente imediatamente se defende, independentemente de qualquer raciocínio. A gente se defende por conta desse instinto. Uma outra causa que podemos colocar como um temor da morte seria o medo do desconhecido. Na verdade, para muitos, evidentemente, a morte é uma incógnita. A morte é um grande desconhecido, ou pelo menos a situação depois da morte. Quando desconhecemos algo, quase sempre nós tememos esse desconhecido. Quando estamos no escuro, por exemplo, e de repente ouvimos um barulho, nós, sem sabermos o que é ou de que se trata aquele barulho, e aí quando se acende uma luz e se percebe que é um animal, um gato, um cachorro, um objeto que caiu, então o medo se dissipa. Se vemos uma cortina se balançar, e aí quando abrimos aquela cortina e verificamos que é o vento ou outra situação qualquer que constatamos, e aí o medo desaparece. Então o medo do desconhecido, o medo do que vai ocorrer depois da morte é que causa esse temor, esse pavor. Uma outra coisa que poderemos colocar, tá, seria também as ideias equivocadas que temos da morte. Muitas vezes, quase sempre, melhor dizendo, as religiões ocidentais, elas durante anos, séculos e até milênios, incutiram na mente das pessoas
a ideia de que a morte era algo horrível, era algo temível, inclusive, e que possivelmente a maioria de nós iria para o inferno após desencarnar, a grande maioria, principalmente aqueles que pecaram. Então, durante anos se incutiu essa ideia na cabeça das pessoas, essa cultura, isso se tornou cultural, daí o temor também da morte. Eu disse que traria três causas, mas eu vou trazer mais uma aqui também, tá? Talvez a quarta causa do temor da morte. Muitos de nós, por conta da sua própria consciência, em virtude de não ter realizado aquilo que se programou, porque segundo a doutrina espírita, antes de reencarnarmos, existe toda uma programação reencarnatória e a gente traça os caminhos mais ou menos que irá trilhar ao longo daquela encarnação, e de repente aqui, enquanto encarnado, nós desviamos desse caminho. Mas a nossa consciência continua nos cobrando. Então, quando se aproxima o momento do retorno espiritual, de fazermos a nossa contabilidade ali daquilo que realizamos ou deixamos de realizar ao longo de uma encarnação, a nossa própria consciência nos alerta. E quando nós não realizamos aquilo que nos programamos, aquilo que nós, durante muito tempo, nós idealizamos no mundo espiritual, aí a consciência vem nos cobrar, justamente por conta da aproximação desse retorno à verdadeira vida, a vida espiritual. Daí vem o medo. Para essas pessoas, muitas vezes, fica um verdadeiro pavor e nem sabe a causa, por conta da sua própria consciência, tentando alertar o ser humano do caminho que ele deve trilhar naquela existência. Então, muitas vezes, temos essa ideia equivocada da morte. Mas aproveitando que nós falamos no inferno, trazido por algumas religiões, o inferno existe? Excelente pergunta, excelente reflexão. Para nós espíritas, o inferno não existe. Não do ponto de vista como ele é colocado, não como é entendido a questão do inferno, ou seja, um lugar que foi criado por Deus, um lugar circunscrito para que as criaturas humanas possam expurgar os seus pecados ad eterno, eternamente ali. Nós não acreditamos que isso exista, porque até mesmo um pai, uma mãe que vê seu filho provocou algo errado, um pai perdoa, uma mãe perdoa. Imagine Deus, que é todo bondade, é todo generosidade, como ele não vai perdoar? Será que ele vai condenar a criatura humana para o resto de sua vida, para o resto da sua existência, ou melhor, eternamente? Tá? Isso fere a nossa razão. Não acreditamos que exista esse lugar circunscrito. Mas aí muita gente pode perguntar, e o umbral? O umbral não seria o inferno que os espíritos apregoam? Não exatamente. O que é umbral? Umbral é uma faixa vibratória que circunscreve, que fica ao redor, melhor dizendo, ao redor do planeta Terra, onde alguns espíritos se reúnem por conta da afinidade de pensamentos, da afinidade de ideias, da afinidade de sentimentos. Eu vou dar um exemplo que talvez a gente compreenda melhor a questão do umbral. Vocês já devem ter observado que
em algumas cidades grandes, principalmente algumas capitais, isso acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Existem lugares, tá, conhecidos como Cracolândia, onde as pessoas se reúnem para consumir drogas, para consumirem diversos tipos de drogas. E se nós analisarmos um pouco, nós veremos que essas pessoas que se reúnem ali, elas trazem um propósito semelhante, que é consumir as drogas. Então elas vão se reunindo, vão atraindo outras pessoas que estão com o mesmo propósito. Da mesma forma, existem regiões no mundo espiritual, não que Deus criou aquelas regiões para o sofrimento daquelas criaturas, daqueles espíritos, mas eles são atraídos por esses ambientes que são do seu próprio pensamento, são das suas próprias condições, da sua própria condição íntima de cada um. E aí criam essas aglomerações, né, de espíritos que estão mais ou menos na mesma faixa vibratória. Quando eles modificam os seus pensamentos, quando eles modificam as suas vibrações, a sua vontade, inclusive, de cada um, e aí então eles são resgatados, muitas vezes são retirados dessa condição de sofrimento e levados para colônias espirituais, onde retomarão as suas vidas, onde eles se colocavam antes de reencarnarem. Então, para tranquilizar a maioria de vocês, o inferno não existe. Tá? Muito bem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, uma pergunta muito interessante que Kardec fez aos Espíritos, a pergunta 154 do Livro dos Espíritos, que é uma dúvida, pelo menos quando eu era jovem, era uma dúvida que eu carregava. E certamente muitos de vocês devem ter essa mesma dúvida. Dentre outras questões que Kardec, diversas questões sobre o tema que Kardec levou aos espíritos, uma delas eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é a pergunta 154, que Kardec pergunta aos espíritos: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, morrer dói? Porque eu, pelo menos, tinha essa preocupação. Eu imaginava que a morte, por exemplo, pelo menos o instante da morte, era um sofrimento terrível. Talvez a maior das dores que a gente pudesse imaginar seria a dor da morte. Mas olha só que resposta surpreendente que os espíritos dão a Kardec. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos respondem: não. Ponto. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. No momento da morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se experimenta no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Olha só que resposta surpreendente. É como se estivéssemos numa prisão. E quando chega o momento da morte, o que o espírito quer é se libertar, sair da gaiola, se libertar das injunções da própria matéria, dos sofrimentos que a matéria impõe ou que impôs ao longo de 10, 20, 30, 50, 90, 100 anos ali. E a morte se configura como uma verdadeira libertação do ponto de vista espírita, principalmente para aqueles que verdadeiramente criaram condições ao longo de sua vida, aqueles que utilizaram a sua existência enquanto espírito encarnados para se melhorar, para progredir, para evoluir, espiritual e moralmente, principalmente, tá? Então, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Tem um escritor espírita que já desencarnou, Richard Simonetti. Ele dizia que muitas vezes o sofrimento
sofrimento físico, a doença, por exemplo, para o espírito que está desencarnando, era como se fosse um verdadeiro tratamento de beleza. Porque a doença, ela de certa forma, ela vai preparando o espírito para esse retorno, né? Ao contrário dos desencarnes, muitas vezes repentinos, que colhe o espírito assim de certa forma mais envolvido com as coisas da matéria, com as relações, com a sua profissão, com as pessoas. A doença, de certa forma, vai preparando o espírito para o desencarne. E se vocês observarem aquelas pessoas que passam um longo tempo com a doença antes de desencarnarem, eles vão, de certa forma, desencarnando aos poucos e vão se conformando mais com o retorno ao mundo espiritual. Alguns até tendo uma certa consciência de que retornarão ao mundo espiritual. Então esse momento, a doença do corpo físico, por exemplo, que acomete as pessoas antes de desencarnarem muitas vezes, é uma verdadeira preparação para o retorno ao mundo das verdades, ao mundo espiritual. Eu gostaria de trazer alguns dados muito importantes aqui sobre a morte, se vocês me permitem. E quais são as maiores causas de morte no mundo? Eu recolhi esses dados algum tempo aqui atrás e alguns deles ainda estão valendo. A primeira causa de morte no mundo é o diabetes. Olha que curioso. Tá? Não o diabetes propriamente dito, mas as consequências dele, os problemas que advêm do diabetes. A segunda causa de morte no mundo são os acidentes automobilísticos, que ainda matam muita gente. E a terceira causa morte no mundo é o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2050, o suicídio será a primeira causa de morte no mundo, se continuar esse crescimento como atualmente acontece. Será em 2050 a primeira causa de morte no mundo, o suicídio. Morre por suicídio por ano, ainda dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 900 mil pessoas por ano morrem de suicídio. Desses, mais ou menos 3 mil casos por dia, um a cada 40 segundos. No Brasil, em média, são 26 mortes por dia no Brasil. Ou seja, 1 por hora, enquanto conversamos aqui. Possivelmente alguma pessoa esteja desencarnando, esteja morrendo por conta do suicídio. Morrem mais pessoas por suicídio ao ano do que a soma de mortos em guerras e conflitos, ainda segundo a Organização Mundial da Saúde. São dados que a gente considera dados bastante alarmantes. Muitos, eu diria a grande maioria das mortes por suicídio não são divulgadas. Quais são os principais fatores de risco do suicídio? A gente vai citar 2 deles aqui, os 2 principais fatores de risco: a depressão e o abuso de álcool e de drogas. São os 2 principais fatores de morte por suicídio. Eu gostaria de lembrar aqui que depressão não é frescura, com certeza. E nem é falta de Deus, como muita gente pensa aí. Depressão é uma doença e que deve ser tratada. Uma abordagem preventiva sobre o suicídio passa pela conscientização e pela busca de tratamento para esses tipos de doença, a depressão e, é claro, também a dependência química de álcool e de drogas.
também. Não é possível dizer que uma pessoa comete ou tenta cometer suicídio por uma única causa. Normalmente vai ter uma causa preponderante. Podem ter várias causas, mas quase sempre tem uma causa preponderante, um fator único. Para cada caso de suicídio consumado, porque existem aqueles casos de pessoas que tentam suicídio e não conseguem, para cada caso de suicídio, um grupo estimado de mais ou menos 5 ou 6 pessoas próximas ao suicídio experimentam uma dor lancinante que quase sempre se transforma em trauma. Toda família que tem uma pessoa suicida próximo jamais esquece, porque acaba traumatizando toda a família, principalmente aqueles que estão mais próximos. Normalmente o suicídio é traumatizante para todos, inclusive. Portanto, se temos aproximadamente 1 milhão de casos registrados por ano, temos também um número grande de pessoas que sofrem por conta desse trauma, né? Difícil de se resolver rapidamente. E via de regra, quase sempre são casos que precisam de um acompanhamento psicoterapêutico. Não apenas daquele que eventualmente tenta o suicídio e não consegue, mas daqueles da família que passaram por esse trauma. É sempre importante pessoas da família que tiveram suicidas na família que também passem por um tratamento psicoterápico através de um psicólogo, um psiquiatra, principalmente, para auxiliar no reequilíbrio, na reharmonização dessa família. Eu gostaria de trazer aqui alguns mitos e alguns fatos, algumas verdades relativamente aos suicidas. A maioria dos suicídios acontece de repente e sem aviso. Isso é mito. Normalmente, a maioria é antecedida por sinais de alerta, sejam verbais ou comportamentais. Claro que alguns podem ocorrer sem aviso, muito raros, mas ocorrem. Mas é importante sempre aqueles que estão próximos tentar entender os avisos, os sinais de alerta. Alguns sinais a gente vai trazer aqui para vocês. Se uma pessoa está determinada a se matar, nada irá detê-la. Isso também é mito. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa que está prestes a cometer suicídio, ela está muito depressiva, ela tem sentimentos confusos sobre a morte, sobre ela mesma, sobre o que está acontecendo, podendo inclusive vacilar até o último momento, né? Sobre a vontade de viver e de morrer. A maioria das pessoas que comete suicídio, no fundo, ela não quer morrer. Ela não quer, ela normalmente quer que aquilo tudo se acabe, que aqueles problemas todos se acabe, que ela pare de pensar, que ela possa dormir, ou que ela pare de vivenciar aquele drama todo. No fundo, ela não quer morrer. Mas, na verdade, ela pensa que morrer vai acabar tudo isso, vai acabar esse drama, vai acabar esse problema todo. E acaba cometendo suicídio. No fundo, essas pessoas, elas fazem como se fosse um pedido de socorro, dando esses sinais de alerta. Pessoas que falam em suicídio não pretendem ir até o fim. Isso é mito também. Nós deveremos prestar atenção às pessoas próximas de nós, principalmente, que quase todos que cometem suicídio deixam alguma pista ou aviso, como nós falamos. Aí, não ignore ameaças, até mesmo em tom de brincadeira, principalmente quando elas se tornarem muito repetitivas, essas ameaças, né, pode indicar algum pensamento suicida. Quem se mata tem personalidade fraca, ou quem se mata é covarde ou corajoso. Isso é mito também.
Não existe uma personalidade suicida, dizem os psiquiatras, dizem os psicólogos. Não existe uma personalidade suicida. Às vezes são pessoas cheias de energia, pessoas assim felizes, inclusive, mas que em algum momento de sua vida estão passando dificuldades de relacionamento, dificuldades as mais diversas. Por isso não se deve fazer julgamento moral da pessoa que busca no suicídio a solução para os seus problemas. Normalmente, o suicida ou o eventual suicida sofre de um transtorno que altera a sua percepção real dos fatos. O que leva ao suicídio é uma dor psíquica insuportável. E não uma atitude de covardia ou de coragem, como muitos até acreditam. Suicídio é coisa de rico. Pobre não tem tempo para isso. Isso é uma grande inverdade, é um mito. O suicídio atinge todas as camadas sociais, independente de raça, de sexo, de idade. Inclusive tem idosos que cometem suicídio também. Tá? Embora existam fatores mais associados ao suicídio, ele está presente em todas as camadas sociais. Absolutamente todas as camadas. Frases como: eu gostaria de sumir, se eu pudesse eu dormiria para não mais acordar. Fique atento, isso é muito comum em pessoas depressivas, pessoas potenciais suicidas, inclusive. Frases, publicações em redes sociais que falam de solidão, de isolamento, de culpa, de apatia, de autodepreciação, frases como: eu não faço nada direito, eu não presto para nada, eu sou um lixo, vocês não vão mais ter que se preocupar comigo. Fiquem atentos com esse tipo de declaração, inclusive se for até dita em tom de brincadeira, até impulsividade, o aumento do uso de álcool, de drogas repentinamente, pessoas que começam a dirigir perigosamente, né? Jovens que começam a enaltecer ou glamorizar a morte também. É muito importante as pessoas que estão próximas de pessoas assim prestar atenção nesses sinais de alerta. Tá? Mas eu gostaria de falar também, de trazer também para vocês aqui o lado espiritual do suicídio. Tá? É muito importante. Muitos de nós costumamos dizer o seguinte: ninguém parte antes do tempo. Não é verdade? A gente não já falou isso? Não, ninguém morre antes da hora, antes do seu momento. Lê do engano. O que a doutrina espírita traz para a gente é justamente o contrário. Uma infinidade de pessoas, de espíritos, estão desencarnando, estão morrendo antes do período que lhe foi traçado, antes dele reencarnar. Se eu pego deliberadamente uma arma, é claro que isso não é inopinadamente, mas normalmente, como nós falamos, é uma coisa pensada durante muito tempo. Eu pego uma arma e atiro contra a própria cabeça. Tá? Aquilo estava previsto? Estava no meu karma, como muitos dizem, desencarnar daquela forma? Certamente que não. Nós usamos aí, as pessoas que utilizam desse recurso, utilizam o seu livre-arbítrio, a sua vontade para cometerem esse ato. Não estava previsto, em hipótese alguma, ninguém desencarnar de uma forma tão triste através do suicídio, atentando contra a própria existência. O suicídio é uma fuga comprometedora para aquele que desencarna nessa condição, por diversos fatores. A primeira coisa que acontece com a pessoa que comete suicídio é o arrependimento.
imediatamente a pessoa se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque ele acha que ele, matando o próprio corpo, ele vai parar de sofrer, ele vai parar de pensar, ele vai dormir ou vai acontecer algo nesse sentido. E por que ele se arrepende? Porque quando ele mata o próprio corpo, quando ele desencarna nessa condição, ele percebe do outro lado da vida que ele continua pensando, ele continua sentindo, ele continua vivendo do outro lado da vida. Porque o que ele matou, na verdade, foi o corpo físico. E aí ele tenta, inclusive, retomar a sua existência no próprio corpo, mas o corpo não tem mais vida. E daí advém um sofrimento muito grande do espírito suicida. Inclusive, quando ele mata o próprio corpo, o corpo ainda tem muita vitalidade. Não era o momento daquele corpo perecer. Daí, pelo fato de existir ainda muita vitalidade e ele ter rompido esses laços de forma abrupta, ele acaba sofrendo muito com isso. E ele lesa, inclusive, o seu corpo espiritual, o que nós espíritas chamamos de perispírito, que é um corpo que nós utilizamos para moldar o próprio corpo físico. Ele serve de intermediário entre o espírito e o corpo. E quando nós atentamos contra a própria vida, nós lesamos esse corpo. Se damos um tiro na cabeça, por exemplo, não apenas o corpo físico morre, mas o corpo espiritual é lesado. Daí o sofrimento também do espírito quando desencarna, durante muito tempo ele fica em sofrimento, e quando ele reencarna, ele vai reencarnar com uma lesão na área em que houve a lesão. Ele vai reencarnar, o futuro corpo físico vai imprimir essa lesão. Daí, por exemplo, muitas crianças nascerem com problemas de anencefalia, até com problemas cerebrais. Se a pessoa na encarnação anterior ingerir uma substância corrosiva, ele vai renascer no futuro corpo físico com um problema gástrico, um problema grave, um problema cardíaco. É claro que vai reencarnar sempre com um problema relacionado com a lesão que ele causou no próprio corpo físico. E normalmente as reencarnações desses espíritos são reencarnações muito complexas, né? Muito difíceis, e normalmente o espírito passa pouco tempo encarnado. Normalmente ele passa o tempo que deveria passar quando estava na outra encarnação. Por exemplo, se ele desencarnou 15 anos, 20 anos antes do período que deveria ficar ainda aqui como espírito encarnado, ele, quando reencarnar, ele vai viver somente 15 ou 20 anos, ou até menos, a depender do tempo que lhe faltava na existência anterior. E sempre vão ser reencarnações difíceis, com os problemas físicos, problemas mentais, também em decorrência do desencarne complicado em outra existência. Então, o desencarne por suicídio é uma fuga comprometedora. É uma fuga que normalmente o espírito tenta e que, na verdade, acaba complicando a sua própria existência. Se você que está ouvindo aí essa nossa preleção, essas nossas reflexões a respeito do suicídio, a respeito da morte, se conhece alguém que é um potencial suicida, ou que já tentou algumas vezes, se apresse em convencê-la a não praticar esse delito contra si mesmo, porque o sofrimento é muito grande. Dizem os espíritos que desencarnaram nessa condição, eles vêm nas reuniões mediúnicas, eles vêm dizer, olha, não existe um sofrimento comparado ao sofrimento dos suicidas.
Não existem. Existem muitas obras espirituais que trazem os relatos dos espíritos que desencarnaram nessa condição. É claro que existe, em todos os casos, existem os agravantes e existem os atenuantes. Existem, é claro, aqueles espíritos que desencarnaram e que em pouco tempo foram resgatados dessa condição de sofrimento, foram auxiliados, foram levados a uma nova reencarnação para complementar e superaram essa dificuldade nessa problemática, porque cada caso é um caso. Não é porque eles se suicidaram que a sua condição do outro lado da vida vai ser semelhante. Isso é de acordo com a vida que cada um levou. Mas é sempre muito complexa a questão do suicídio. Então, se você conhece alguém nessa condição, se apresse em impedir que essa pessoa cometa um suicídio. Eu vou contar uma história aqui que o Divaldo Pereira Franco contou há algum tempo aqui atrás, que é uma história até comum nos espíritos que desencarnam nessa condição. Há muitos anos aqui atrás, Divaldo Franco, o médium baiano, ele leu no jornal lá que um senhor, pai de vários filhos, havia se suicidado, ele se jogou debaixo de um trem. E Divaldo ficou tão chocado com essa notícia que pegou o nome dele e anotou ali no caderninho das orações que ele fazia diariamente para as pessoas. E aí os anos se passaram, 15 anos depois, Divaldo estava em seu quarto fazendo as orações durante a noite e entra então um espírito. E Divaldo Franco, a gente sabe que ele conversa com os espíritos da mesma forma, os espíritos desencarnados, da mesma forma que conversa com os espíritos encarnados. E aí o espírito chegou para ele e disse: Divaldo, você lembra de mim? Aí Divaldo disse: não estou me lembrando, me desculpe, eu atendo dezenas, centenas de pessoas diariamente, me desculpe, eu não estou me lembrando de você. Aí o espírito começa a falar: você lembra que em tal data, assim, você anotou o nome de uma pessoa que havia se jogado no trem, debaixo do trem, e teve o seu corpo esfacelado pelo trem? Aí ele diz: claro, eu me lembro, sim. Aí ele diz: pois é, Divaldo, era eu. E aí esse espírito começa a contar a história dele, o seu drama. Ele se jogou no trem por diversos problemas que ele vinha passando, e aquela imagem do trem crescendo para cima dele, esmagando o seu próprio corpo, foi muito dolorosa para ele, e essa imagem se repetia num ciclo interminável. O trem esfacelava o seu corpo, e daqui a pouco vinha um alívio, ele conseguia um alívio, daqui a pouco o trem vinha novamente para ele, e essa imagem se repetia indefinidamente. Era um sofrimento terrível. Os únicos momentos de paz que esse espírito tinha era quando Divaldo realizava as orações para ele durante a noite. Ele sentiu um alívio, mas pouco tempo depois voltavam as imagens, até que os espíritos conseguiram tirá-lo dessa condição de sofrimento, inclusive. E aí ele veio agradecer a Divaldo pelas orações, porque as outras pessoas, inclusive, o condenavam, não o perdoavam por essa atitude. E somente Divaldo o compreendia e orava por ele. Antigamente, inclusive, as pessoas que cometiam suicídio, elas não poderiam nem ter as missas rezadas para ela, porque havia cometido suicídio. Elas não podiam ser enterradas numa vala comum, normalmente. Tinham várias coisas relativas aos suicidas que a gente vai
superando ao longo do tempo, a gente vai compreendendo ao longo do tempo. Então, meus amigos, o suicídio é um gênero de morte extremamente complexo, tá? Mas a morte é um mero fenômeno biológico. A morte não existe. Curiosamente, diz a ciência, inclusive hoje, que a cada 2 anos, mais ou menos, quase que a totalidade das células do nosso corpo são renovadas. Olha que coisa interessante. Elas são substituídas durante o período, esse período alguns dizem que é 2 anos, outros dizem que é 5, enfim. Eu sei que durante um período de tempo as células são quase que totalmente, mais de 90% das células são renovadas, nascem novas células em substituição àquelas. Então, na verdade, do ponto de vista biológico, nós morremos a cada período de tempo. A cada 2, 3, 4, 5 anos, nós morremos e nascemos biologicamente de novo. Mas a morte, propriamente, ela não existe. O que existe é a morte do corpo físico, porque o espírito é imortal. Aliás, nós somos imortais. Jesus deu prova da imortalidade. Tudo o que ele nos ensinou há 2000 anos, se não fosse a imortalidade, não teria sentido. Absolutamente nada teria sentido do que ele nos ensinou há 2000 anos se nós não fôssemos imortais. Tudo o que ele ensinou nos evangelhos, as parábolas, né, os ensinamentos, os exemplos que ele nos trouxe, não valeria de nada se não fosse a imortalidade. Aliás, o próprio Cristo nos deu prova dessa imortalidade. Ele mesmo, 3 dias após ter desencarnado, veio para nós e disse: a morte não existe. Está aqui, eu continuo vivendo, Jesus assim disse. E vocês, cada um de vós, também continuará vivendo, poderá viver eternamente. Uma das cenas memoráveis do Evangelho que me vem à memória aqui agora, do Evangelho de Jesus, é quando Maria Madalena vai ao túmulo de madrugada, devido à saudade imensa que ela tinha de Jesus, e aí encontra o túmulo aberto, e ela, desesperada, encontra um homem próximo ao túmulo, que pergunta a ela: a quem procura? Maria. E Jesus então percebe que se trata de Jesus, e Maria, melhor dizendo, percebe que se trata de Jesus, corre então para abraçá-lo de emoção, e Jesus diz: detenha-se, mulher, eu ainda não fui ao Pai. Hoje nós compreendemos, através da doutrina espírita, que na verdade Maria Madalena estava vendo Jesus ali pelos olhos da alma, pelos olhos da mediunidade. Era uma visão mediúnica. Então, se ela tentasse abraçar Jesus, ela não ia conseguir. E então Jesus diz para ela: vá e conte aos outros que eu vivo, que Jesus vive. E Madalena saiu então, como a gente dizia no interior, desbandeirada, para contar aos outros a novidade de que Jesus vivia. Ela então, esbaforida, entra nas catacumbas e aí grita aos 4 ventos: Jesus vive, o meu Senhor e Mestre vive. E aí alguém lá diz para ela: como? Ele apareceu para você, Madalena. Por que não apareceu para Pedro, que é o nosso líder, inclusive? Por que não apareceu para João,
que Jesus reconhecidamente dizia que era o discípulo amado, porque não apareceu para Maria, sua mãe, veio aparecer para tu, Madalena. E aí Madalena recebe aquelas declarações como uma punhalada. Mas então Maria, mãe de Jesus, interrompe e diz: eu acredito, Madalena, eu acredito que meu filho vive, porque as nossas dores e as nossas esperanças estão com ele. E aí posteriormente Jesus aparece, e então Tomé diz assim: eu só acredito se tocar nas suas feridas, se o vê-lo e poder tocar. E Jesus então diz: então toque, Tomé. E feliz daquele que acredita sem ter visto. Então Jesus, durante mais de 40 dias, quase 50 dias, ele se materializa e todos podem abraçá-lo. E ele continua as suas pregações, mesmo depois de haver desencarnado. Isso em espírito. E aí, quase 50 dias depois, acontece aquele fenômeno muito bonito que ficou conhecido como o fenômeno de Pentecoste, onde ele reúne mais de 500 pessoas na Galileia, como ele ascende aos céus, como se estivesse se despedindo das pessoas. E aí os discípulos, os apóstolos e aquelas pessoas todas compreendem que Jesus estava se despedindo, estava retornando ao mundo espiritual, efetivamente. Então Jesus deu prova dessa imortalidade. Ele traz essa prova e nós podemos dizer que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, ela matou a morte. Porque ela não apenas vem trazer a questão da imortalidade, porque está escrito, está nas escrituras. Não foi porque Kardec trouxe, não foi porque os espíritos trouxeram para a gente, mas é porque diuturnamente eles vêm nas reuniões mediúnicas dizer: nós continuamos vivendo, nós continuamos existindo. O amor que temos uns pelos outros continuam mais fortes ainda aqui no mundo espiritual. Continuam mais vivos do que nunca. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez choque muitos de vocês, mas o nosso lar não é aqui, no mundo material, no mundo físico. O nosso verdadeiro lar é no mundo espiritual. Aqui é uma passagem muito rápida na eternidade. E o corpo que nós utilizamos aqui é como se fosse uma veste, e que quando ela se desgasta, não serve mais para nós, nós então deixamos essa roupa e tomamos de outra. Então a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Aqui nós passamos um período, nós estagiamos na matéria para evoluirmos, para avançarmos, para progredirmos e auxiliar no progresso da própria matéria. A doutrina dos espíritos, ela é muito consoladora. A imortalidade, ela é muito consoladora. Aliás, essa é a parte mais consoladora da mensagem de Jesus. A imortalidade. Nós somos imortais. E aqueles que partiram antes de nós, eles vêm da prova. Eles vêm atestar essa prova. Vêm dizer para nós: nós continuamos vivendo. Nós continuamos existindo. E a vida verdadeiramente plena é no mundo espiritual. Fora das ilusões da matéria. Fora das ilusões da vida social que a gente leva aqui, das riquezas que deixamos. Então, meus amigos, somos imortais.
Eu gostaria de agradecer, eu espero que as nossas reflexões na noite de hoje tenham sido importantes para cada um de vós. Obrigado pela paciência e boa noite a todos. Fiquem com Deus.